Def Magé 225. O demiurgo que cresce do chão quando convocado. Conteúdo patrocinado. Imediatamente depois que Vandaliel adquiriu o cargo de demiurgo, podemos presumir pelo nome da habilidade que seu efeito é semelhante à descida do espírito familiar, mas não podemos usá-lo em uma batalha real até que confirmemos se é esse o caso, quanto efeito tem e quanto tempo dura, Isla disse logicamente. Ela acompanhou Eleanora e Belmont enquanto eles corriam de volta para onde Vandaliel estava e fechou os olhos para rezar. Familiar Spirit de Moonfall ative! Ela gritou. Algo que soou como um gemido ecoou, e algo que só poderia ser descrito como uma luz negra irrompeu a seus pés. A luz negra então se fundiu com seu corpo como se estivesse sendo absorvida, e uma voz ecoou no fundo de sua mente. Você me ligou, Isla? Era a voz de seu mestre Vandaliel. Vandaliel-sama? Eu esperava que um dos espíritos familiares de Vandaliel-sama viesse, mas o próprio Vandaliel-sama está dentro de mim? Isla exclamou surpresa. Estritamente falando, não sou o meu verdadeiro eu, disse a voz. Eu sou um dos pequenos eus que você e os outros criaram a partir dos fragmentos que sobraram durante a reconstrução da minha alma. Bem, pense em mim como algo como um espírito familiar. Não que eu saiba muito sobre espíritos familiares comuns além da sensação e do sabor que eles tiveram quando os destruí. Normalmente os espíritos familiares convocados por aqueles que possuíam a habilidade descida do espírito familiar eram feitos da mana do Deus que os criou, então suas vontades individuais eram fracas. Assim, mesmo depois de descerem, quase nunca teriam conversas com aqueles que os convocaram. Mas como seria de esperar de um clone feito de um fragmento da alma de Vandaliel, ele conseguiu conversar com Isla. Aliás, tudo o que sei será passado para o meu verdadeiro eu assim que a queda do demônio for desfeita, então tome cuidado com quaisquer segredos que você queira manter, acrescentou o clone. Como os familiares do rei demônio, o clone fazia parte de Vandaliel. Um segredo de Vandaliel-sama? Por favor, sinta-se à vontade para olhar para o meu coração o quanto quiser. Se desejar, pode olhar para mim por inteiro. Isla declarou. Não consigo ler suas memórias e pensamentos, o clone disse a ela. Mas eu posso ouvi-lo quando você fala comigo com sua voz interna assim, e eu experimento tudo o que você vê ou ouve durante a queda do demônio. Entendo, Isla disse em um tom desapontado, mas sua vivacidade voltou imediatamente. Mas apenas o pensamento de me tornar um com você assim me faz sentir como se houvesse um poder ilimitado fluindo através de mim, Vandaliel-sama. Esse é o efeito de familiar Spirit de Moonfall. O poder não é ilimitado, então tenha cuidado com isso. E com a habilidade no nível 1, vai durar apenas alguns minutos, disse o clone. A pensar que você continuaria sua explicação tão a sério. Você é tão frio, Isla lamentou. Mas isso é. Eu realmente não acho que estou sendo fria. Estou explicando as coisas em detalhes porque achei que é o melhor para você. Isla pensou nas coisas logicamente e decidiu o que precisava saber antes de testar a habilidade. Isso não era errado da parte dela, e o espírito familiar que desceu sobre ela pensou em fazer a mesma coisa. Foi por isso que usou os preciosos poucos minutos que tinha para explicar a habilidade. Vandaliel-sama, você está pensando em mim? Isla respirou. Sim, estou, disse o clone, não negando, apesar do fato de ela ter interpretado suas palavras com uma nuance ligeiramente diferente. Agora então talvez devêssemos tentar mover seu corpo um pouco. Tente praticar alguns golpes com sua espada. Claro, disse Isla com entusiasmo. Ela desembainhou sua espada e começou a mover seu corpo, fingindo que havia um inimigo presente. Sua cabeça estava totalmente em branco e seu peito latejava tão forte que era difícil acreditar que seu coração não estava realmente batendo, mas seus movimentos eram afiados. Para aqueles que assistiam, os movimentos de Isla pareciam ser uma demonstração de combate completa, embora a própria Isla provavelmente pensasse nisso como uma dança com Vandaliel. Mas esse tempo de sonho inevitavelmente chegaria ao fim. O tempo acabou, então irei embora, disse o espírito familiar ao deixar Isla e desaparecer. Não, espere. Não vá, Vandaliel-sama. Isla chorou tragicamente, sentindo que havia perdido mais do que o bônus de seus valores de atributos. Pronto, estou de volta, disse Vandaliel, que havia retornado do vestiário. Ah, Vandaliel-sama em carne e osso. Isla disse, recuperando-se imediatamente de seu choque. Não se preocupem com ela, pessoal. Ela não perdeu a cabeça. Você não precisa ter medo dela.
Vandaliel explicou aos vampiros subordinados que estavam assistindo. Isso mesmo. Ela estava falando sozinha, lutando com um inimigo invisível, deixando escapar coisas estranhas e caindo no choro. Então não há como evitar se você pensou que ela tinha enlouquecido. Mas não se preocupe, disse Eleanora. Vestra parecia apavorada com a possibilidade de se tornar como Isla um dia, e Ceres estava tentando confortá-la. As vozes dos espíritos familiares não podiam ser ouvidas, exceto por aqueles que os convocaram. Do ponto de vista de todos, parecia que Isla havia sido envolta em uma misteriosa luz negra e depois enlouquecida. Visão do familiar Spirit de Monfal. Felizmente a diretora Holly estava checando as crianças e elas não estavam no corredor que levava ao vestiário, então não haviam testemunhado o comportamento excêntrico de Isla. Conteúdo patrocinado. A destruição de Írio Shukaka, o deus maligno da vida alegre, foi sentida pelos deuses das forças de Alda e pelo restante do exército do Rei Demônio, apesar do fato de não terem testemunhado isso diretamente. A presença de Írio Shukaka desapareceu do continente Bangaia, murmurou Alda, o deus da lei e do destino. Parece que ele foi destruído por Vandaliel, disse Rodcourt, o deus da reencarnação. Embora os deuses não conhecessem os detalhes dos movimentos de Vandaliel, eles realmente eram bastante estranhos, e Írio Shukaka estava atrás dele, então eles concluíram que era a obra de Vandaliel, afinal. O deus maligno que nos perturbou nos últimos 100.000 anos chegou a um fim insatisfatório. E pensar que ele viraria comida para Vandaliel sozinho. Se ele tivesse silenciosamente permitido que o prendêssemos, poderia ter evitado sua própria destruição, lamentou Alda. Eu nunca tive a menor expectativa de que ele mataria Vandaliel, mas o exército do Rei Demônio não é o que costumava ser, considerando que ele não foi capaz de levar nenhum único dos companheiros de Vandaliel com ele, disse Rodcourt. Enquanto isso, os outros deuses que já fizeram parte do exército do Rei Demônio tremeram de medo. Não era apenas Havovifard, o deus maligno da libertação. Írio Shukaka também havia caído. Esses dois deuses malignos ganharam ainda mais poder após a derrota do Rei Demônio e subiram ao poder no mundo, e ainda assim ambos foram destruídos com apenas alguns anos de diferença. Embora os remanescentes do exército do Rei Demônio fossem chamados de remanescentes, eles agiram separadamente e todos sentiram o perigo que os ameaçava. Apesar disso, eles não reuniriam suas forças novamente. Sem o Rei Demônio Guduranis, o ser poderoso que governou todos eles, teria sido impossível para os deuses do mal, cujos valores e ambientes eram muito diferentes, formar uma organização em larga escala como eles. Os que sobraram em Lambda em particular eram peculiarmente únicos, e não no bom sentido. Uma tentativa ruim de tentar se unir provavelmente resultaria em deuses malignos tentando esmagar aos outros em vez de unir forças. Os deuses malignos sabiam disso, então eles apenas formaram pequenas alianças com outros deuses semelhantes a eles, e não fizeram movimentos em grande escala. Em contraste com os deuses do mal, uma deusa que ninguém achava que estava se movendo, que todos pensavam que estava adormecida, estava sozinha fazendo um movimento que era pequeno, mas levaria a grandes coisas, tudo por conta própria. Ela também adorava outros deuses, não apenas a mim, então nossa conexão era muito tênue. Mas agora ela está perto não apenas de vida e dele, mas também de mim, a deusa murmurou para si mesma. Nos outros mundos, dizem que o oceano é a mãe de toda a vida. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Para ser mais preciso, ela era uma deusa que governava o atributo da água em vez do oceano, mas o deus dos mares estava entre seus deuses subordinados, então não havia problema em pensar em si mesma como tal. Hiperia, a deusa da água e do conhecimento, deu a essa deusa sua proteção divina e uma mensagem. Peria desejava continuar fingindo dormir até que esta deusa fosse capaz de entregar a mensagem a ele e ver como ele agia em resposta a ela. Vários dias depois que Vandaliel adquiriu o trabalho Demiurgo, várias dezenas de pessoas em Talochein que ganharam a habilidade familiar Spirit de Monfal, se reuniram e se alinharam com uma distância definida entre cada um deles. Todos eles estavam armados. Era como se um torneio de luta estivesse prestes a acontecer. Pessoal, todos vocês se prepararam? Ainda não estou preparado, então me dê um minuto. Fester gritou. Fester, você se tornou pai, então se controle, disse Zeno. Ei, é como superar limites, certo? Perguntou Kazin nervosamente. Sim, isso mesmo, Kazin.
Será como a sensação que tive quando convoquei espíritos familiares enquanto ainda estava viva, provavelmente disse Gerda. É a minha primeira vez invocando um espírito familiar. Eu vou ficar bem? Fester se perguntou. Peço desculpas por interromper seu entusiasmo, mas por favor, espere um pouco mais antes de começarmos o experimento. Devemos coordenar nosso tempo com aqueles que cooperam conosco do continente negro e de outras nações. Veja você, disse Luciliano, que segurava vários dispositivos de comunicação Goblin. Era um experimento que estava sendo realizado, não um torneio de luta. Este foi um experimento para ver se haveria algum problema com muitas pessoas usando a habilidade familiar Spirit Demonfall simultaneamente de diferentes locais. Um deus comum enviaria uma ou duas punições divinas aos seguidores que tentassem um experimento como esse, pensou Lovesfall, o furioso deus dragão do mal, pensando em como seria um ato de insolência para os crentes de um deus tentar testar os limites de seu deus. Mas esse experimento havia sido sugerido pelo próprio Vandaliel, então não havia por que se preocupar com isso. Não, suponho que nunca haveria um número tão grande de pessoas com a proteção divina de um deus em uma nação. Mesmo um deus que os distribuísse livremente teria seus limites. Mas por que eu? O que diabos estou fazendo? Lovesfall murmurou em voz alta enquanto pensava nos eventos que o levaram a esta situação. Embora ele tenha sido um subordinado de Marduk, o deus imperador dragão, ele traiu este mundo e se aliou ao rei demônio Guduranis. Até poucos anos atrás, ele era um dos remanescentes do exército do rei demônio. Ele usurpou a adoração dos Lizarmen nos pântanos de Fidirg, o deus dragão dos 5 pecados que traiu o exército do rei demônio para se juntar à facção de vida, mas Vandaliel e seus companheiros levaram os Lizarmen e os pântanos de volta. Depois disso, ele estava em um caminho de mão única, espiralando cada vez mais para baixo. Ele foi selado enquanto tentava fugir do continente Bangaia e depois disso, foi forçado a fazer uma exibição vergonhosa diante de Tiamat, a rainha da montanha, deus dragão ancião, e o resto de seus antigos aliados. Conteúdo patrocinado. Ainda assim, certamente estou em uma posição melhor do que Ravovifard, Írio Shukaka e outros que tiveram suas almas devoradas. Isso é certamente verdade, mas um senso de convicção não existia em Lovesfall. O que ele tinha era apenas um forte desejo de sobreviver. Foi por isso que ele se juntou ao exército do rei demônio e implorou a Vandaliel para poupá-lo. Ele estava ciente de que havia jogado fora seu orgulho repetidamente para sobreviver no passado. Mas ao refletir sobre a situação, ele começou a pensar que deveria ter valorizado um pouco mais seu orgulho. Pessoal, vocês não precisam ficar nervosos. Será uma parte da descida de Vanco, quero dizer, Demonfallen em você, disse Privel, a filha do ancião Sila, tentando acalmar os outros. Ele se fundirá com você, mas parece que é como familiar Spirit descem no sentido de que não lerá suas memórias e pensamentos internos. Zanalparna me enviou uma mensagem divina, então tenho certeza disso, disse a corpulenta Arane de Zania, que era filha da rainha. Isso mesmo, então você também não precisa se preocupar, Privel disse a Lovesfall. Mas as palavras de Privel não conseguiram acabar com os problemas de Lovesfall. Na verdade, eles apenas os amplificaram. O fato de uma garota como ela estar preocupada com ele o fez perceber o quão insignificante ele havia se tornado. Mas isso não poderia ser evitado. O corpo de Lovesfall tinha atualmente cerca de 10 metros de altura, o tamanho de um viver. Como resultado de ter sido derrotado e selado pela tempestade da tirania, ele não possuía mais seu corpo original do dragão ancião. Ele havia sido selado no corpo frágil de um viver. Para uma pessoa comum, um viver era um monstro temível. Era poderoso e possuía presas, garras afiadas e escamas sólidas. Podia voar e muitos Vivern eram capazes de cuspir fogo. Mas da perspectiva de Lovesfall, um Elder Dragon, os Vivern eram os mais inferiores entre os dragões inferiores que eram descendentes dos Elder Dragons. A força, presas, garras, escamas e sopro de fogo de um viver não tinham valor. Como um tipo de dragão, os Vivern eram capazes de voar a velocidades razoáveis, mas reconhecer isso era semelhante a um humano elogiando a agilidade de um macaco. E como os Vivern tinham a inteligência das feras, era difícil para os dragões anciões reconhecê-los como seus próprios descendentes. Embora Lovesfall não fosse um pai direto dos Vivern, pois ele era um dragão ancião que tinha afinidade com os atributos de água e terra. Eu criei filhos inúmeras vezes por ordem do rei demônio,
mas muitos dos meus descendentes eram dragões aquáticos. Pensando bem, o rei escamado se esqueceu completamente de mim e se transformou no animal de estimação de um esqueleto, mesmo que fosse bastante inteligente para um dragão. Enquanto Luvesfol olhava para longe como se estivesse tentando escapar da realidade, uma mão grande de repente tocou suas costas. Está tudo bem. Van não é assustador, disse uma voz. Os dedos da mão afundaram com força no corpo de Luvesfol. Luvesfol soltou um grito de surpresa e arregalou os olhos ao perceber que aquela mão pertencia à meia nobre orc Palvina, de 3 metros de altura. Palvina Sama. O que você está fazendo? Ele chorou. Só achei que você estava ficando muito nervoso, Luves, respondeu Palvina. Como resultado da primeira pseudo-reencarnação de Vandaliel, Palvina nasceu como uma mistura de Noble Orc e sangue humano, e ela estava crescendo mais rápido do que uma criança humana. Ela parou de crescer depois de atingir cerca de 3 metros de altura, mas se alguém ignorasse seu tamanho, ela parecia uma menina no início da adolescência. Ela claramente superou Vandaliel nesse quesito. Estou grato e muito feliz com seus pensamentos atenciosos. Mas estou bem. Luvesfol gritou apressadamente. Palvina era a superiora direta de Luvesfol, embora a maioria das pessoas a considerasse sua dona. Até um momento atrás, Luvesfol estava arrependido de ter jogado fora seu orgulho, mas agora ele imediatamente jogou fora esse arrependimento e se submeteu a Palvina. Isso se devia parcialmente ao fato de que Palvina era algo como uma irmã mais nova de Vandaliel, mas outro grande motivo para seu comportamento era que Palvina era facilmente capaz de matá-lo com as próprias mãos. Como um Elder Dragon, seu instinto era reconhecer aqueles que eram mais poderosos do que ele como um ser superior. Palvina tinha a força física de seu sangue Noble Orc e recentemente aprendeu magia até certo ponto com o objetivo de adquirir um emprego do tipo garota mágica. No entanto, ela primeiro adquiriu o trabalho domador e adquiriu a habilidade fortalecer subordinados, dizendo que isso ajudaria todos a trazer mais à tona suas próprias forças, e Luvesfol estava sob os efeitos de sua habilidade fortalecer subordinados. E ela aprendeu todos os pontos fracos deste corpo em apenas um ano. Que irmã mais nova problemática, pensou Luvesfol. Quanto ao irmão mais velho dela, o que ele estava pensando quando me deu sua proteção divina? Mas Palvina não parou, fazendo com que estalos saíssem da espinha de Luvesfol. Luvesfol gritou. Por favor, pare, eu imploro, por favor, pare. Disse Palvina, aparentemente sem entender por que ele queria que ela parasse. Seus dedos não mostravam nenhum sinal de parar. Você está todo duro, sabe? Seus músculos estão todos tensos. Como Vandaliel havia confiado Luvesfol a ela, Palvina havia aprendido todos os pontos fracos do corpo viver de Luvesfol, onde massageá-lo para remover sua fadiga. Ela tinha feito isso principalmente por meio de Fidirg dizendo a ela e prática real em Luvesfol. Maldito seja Fidirg, ficando tão cheio de si agora que você tem 4 de suas cabeças intactas e só precisa restaurar mais uma. Luvesfol pensou enquanto seus pontos fracos eram cutucados. Mas toda a situação era totalmente esperada para Fidirg. Quando Palvina o procurou para obter conselhos sobre como cuidar de Luvesfol, ou melhor, mantê-lo como animal de estimação, porque Fidirg também era um dragão ancião, ele ficou muito preocupado. Eu também posso ser um dragão ancião, mas sou um deus que já foi uma criatura semelhante a um dragão ancião de outro mundo, disse uma de suas cabeças. É como perguntar a uma salamandra sobre a biologia de um tritão, acrescentou um segundo. Sinceramente não sei nada sobre a biologia daquele desgraçado. Não chore. Vou fazer algo a respeito, então me dê um minuto. O terceiro disse apressado, vendo lágrimas nos olhos de Palvina. Primeiro, precisamos de Vivern. Onde podemos encontrar Vivern? A quarta cabeça disse em pânico. E assim Fidirg pegou 4 Vivern de Dungeons vivos nas mandíbulas de suas 4 cabeças intactas para permitir que ela investigasse. Conteúdo patrocinado. Ele certamente não havia ensinado alegremente Palvina a massagear um viver, querendo que Luvesfol sofresse a massagem das mãos de uma garota. Rapiessage e Yamata também estavam olhando para Luvesfol com olhos vazios. Rapiessage era o chimera zumbi que Vandaliel havia criado costurando partes de monstros e pedaços dos cadáveres dos companheiros da divina lança de gelo Mikail.
Yamata era um Hydra zumbi que o vampiro de raça pura Ternessee havia criado substituindo as 9 cabeças do cadáver de uma Hydra mutante pelas metades superiores do corpo de mulheres de diferentes raças. Acostume-se com isso, gemeu Rapiessage. It. Yamata cantou. Ambos eram mortos-vivos, então nenhum realmente entendia de massagens. Eles tinham pouca simpatia pelo contorcido Luvesfol. Pen, que recentemente se transformará de um verme em uma enorme mariposa e emergira de sua crisálida, era outro membro regular do grupo de Palvina. Em alguns casos, outros membros como Legion e Sam também se juntaram. As atividades desta festa não eram de todo ruins para Luvesfol, alguns deles foram em seu benefício. A coisa mais útil foi que eles o trouxeram para fora do continente negro, e ele não precisou encontrar os deuses da facção de vida cara a cara. Além disso, eles o acompanharam para o nivelamento, o que aumentou sua classificação. Ele não conseguia voar com Palvina nas costas no início, mas depois que seu rank aumentou, ele agora podia voar enquanto a carregava enquanto ela estava totalmente armada, embora não fosse uma tarefa fácil para ele. Com isso dito, ele simplesmente passou de um viver para um Uji viver e depois para um Great viver. Não houve mudança no fato de que ele ainda era um viver. O mestre da guilda dos Tamers, o Flying Dragon Uzer Bashin, teria ficado surpreso com isso. Mas Luvesfol pensou humildemente em todos os Vivern. Mesmo que ele tivesse passado do nível 5 para o nível 7, ele ainda era apenas um viver. Com isso dito, ele estava melhor agora do que quando era uma criatura fraca que teria sido espancada até a morte por alguns socos de força total de qualquer um ao seu redor. Se ele tivesse as patas dianteiras separadas das asas, não teria mais queixas. Com seu próximo aumento de rank, era possível que ele pudesse se tornar um dragão, e isso não é bom. Nesse ritmo, vou adormecer. Luvesfol pensou, seus olhos se arregalando enquanto ele se impedia de cochilar com a agradável sensação de sua tensão muscular sendo aliviada. Nesse ritmo, ele realmente se tornaria nada mais do que um animal de estimação. Ele havia descartado seu orgulho para sobreviver até este ponto, mas originalmente era um dragão ancião. Ele pretendia voltar ao que era antes um dia. Ele não podia se dar ao luxo de perder a parte dele que era um dragão ancião. Pensando bem, Luves, você despachou clones espirituais e distribuiu proteções divinas também, certo? Disse Palvina, lembrando-se do rei escamado que havia recebido a proteção divina de Luvesfol e possuía a habilidade, descida do clone do espírito divino. Foi destruído. Por Van Daliel, disse Rapiessage, que havia se tornado mais fluente no último ano. Agora, ele é o bom Mens Dragon. Léo, disse Yamata, que falava com certa dificuldade quando não estava cantando. Mas apesar disso, você pode invocar os espíritos familiares de Van? Perguntou Palvina. Sim, não há problema, eu acho, disse Luvesfol. Para ser honesto, este foi um assunto que rasgou o orgulho de Luvesfol e desenterrou seu trauma, então ele não quis falar sobre isso. Mas ele estava disposto a falar sobre isso para desviar o interesse de Palvina da massagem. Agora estou selado dentro deste corpo viver, estou em um estado regredido, tendo sido forçado a uma pseudo-reencarnação, disse ele. A tempestade da tirania aplicou um selo de reencarnação forçada em Luvesfol. Era algo baseado em uma técnica misteriosa criada em conjunto por Peria, a deusa da água e do conhecimento, e Hiklen, o gênio do tempo e da magia. Ele foi originalmente criado para forçar os deuses do mal a reencarnar como animais ou plantas impotentes, atrasando sua recuperação da derrota. Como a tempestade da tirania usou isso em Luvesfol, que era um dragão ancião que possuía um corpo, o selo se fundiu com uma parte de seu corpo e o fez regredir em um viver em vez de um animal impotente. Isso normalmente seria considerado uma tentativa fracassada de selar Luvesfol. Ele havia se tornado um monstro de nível 5 em vez de uma criatura fraca. Mas como um monstro de nível 5 era essencialmente uma criatura fraca para a tempestade da tirania, Luvesfol tornou-se incapaz de fazer qualquer coisa. Mas como resultado de ter tal corpo, Luvesfol ganhou um status exibido, e proteção divina de Vandaliel apareceu lá em algum momento. Não importa o quanto Luvesfol pensasse sobre isso, ele não conseguia entender por que havia recebido uma proteção divina. No entanto, havia uma coisa que ele havia concluído desse fato. Como resultado, meu status como Deus está arruinado. Eu me tornei tão fraco que não posso nem ser chamado de semideus. É por isso que me tornei capaz de receber proteção divina de outro Deus e invocar espíritos familiares, murmurou Luvesfol.
No entanto, não posso dizer nada sobre a ascensão de Vandaliel-sama a um semideus. Palvina e os outros assentiram enquanto ouviam com grande interesse a explicação de Luvesfol. Como Luvesfol esperava, as mãos de Palvina pararam de trabalhar. A dor fez alguns ruídos estridentes e ecoantes. Até Palvina não entendeu o que ele quis dizer, mas parecia que Luvesfol sim. O que é um semideus? Você pergunta. Um semideus é um ser que não é um deus puro sem um corpo físico, mas é grande demais para ser definido como humano ou outro tipo de organismo. Elder Dragons como eu, Colossos como Talos, Beast Kings e Purebred Vampires são todos exemplos de semideuses, explicou Luvesfol. Monstros e membros das raças de vida de rank 13 ou superior, e aventureiros da classe S, também podem ser considerados semideuses em um sentido amplo, no sentido de que eles eram comparáveis aos deuses, haviam entrado no domínio da divindade ou eram respeitados como deuses. Mas vampiros de raça pura não dão proteção divina aos outros, dão? Perguntou Palvina. Palvina-sama, existem diferenças até entre os semideuses. Alguns podem possuir apenas uma força que rivaliza com a dos deuses, enquanto outros podem estar vivendo em reinos divinos como deuses puros, enviando mensagens divinas e proteções divinas aos crentes, explicou Luvesfol, dando a entender que ele próprio havia sido incrível no passado. Eu vejo. O termo semideus é bastante vago. Em vez de ser uma raça ou uma posição, é simplesmente um título que define todos os indivíduos que atendem a certos padrões. Agora que penso nisso, a hierarquia dos deuses também é vaga. Eles não pensam em defini-la com mais clareza? Pensou Luciliano, que de repente apareceu sem barulho. Quando você chegou aqui? Luvesfol gritou de surpresa, não tendo notado a presença de Luciliano. Mas ele rapidamente decidiu responder às suas perguntas para continuar a discussão. Uma hierarquia claramente definida. Meus pensamentos certamente não são representativos das vontades e intenções de todos os deuses, mas uma hierarquia claramente definida não teria significado para os humanos, nem para nós, deuses. Na verdade, seria prejudicial. Portanto, ninguém o definiu claramente, disse Luvesfol. Luves, explique um pouco mais detalhadamente, disse Palvina. Tente imaginar se os deuses, incluindo semideuses, fossem divididos em 10 categorias com base em seu poder como deuses. Acredito que os humanos, pensando no que mais os beneficiaria, orariam aos deuses de mais alto escalão de cada atributo. A natureza e os ensinamentos desses deuses viriam em segundo lugar em tais classificações. Conteúdo patrocinado. Da perspectiva dos crentes, possivelmente seria mais benéfico escolher adorar deuses poderosos. Mas eles não eram monstros que estavam sob o controle direto de deuses malignos. Apenas alguns poucos receberiam quaisquer bênçãos diretas de tais deuses. Um exemplo fácil de entender seria Alda, o deus da lei e do destino. Ele era um grande deus adorado por muitas pessoas neste mundo, mas menos de 10.000 pessoas receberam sua proteção divina. Esse número estava muito abaixo de 1% de toda a população. Com um sistema de classificação entre os deuses, haveria ainda menos pessoas capazes de invocar espíritos familiares, e o número de pessoas capazes de invocar seres mais poderosos do que espíritos familiares poderia ser contado em uma mão. A realidade era que a maioria dos crentes não podia receber proteção divina. Esse fato não mudaria mesmo se eles adorassem deuses mais fracos. Mas Luvesfol acreditava que a maioria dos humanos não perceberia isso. Claro, se houvesse uma classificação claramente definida, eu ficaria preocupado porque estaria na extremidade inferior dela, ele pensou consigo mesmo. Os deuses classificados dessa maneira também não seriam capazes de aceitar tal sistema. Seus ensinamentos e as conquistas dos crentes que os adoravam, aqueles sob a proteção e governo dos deuses, seriam todos ignorados em favor de simplesmente decidir quais deuses eram os mais poderosos. Mesmo os deuses fracos poderiam ganhar força ganhando a crença das pessoas ao longo do tempo, e os crentes receberiam proteções divinas e a habilidade de invocar espíritos familiares. Mas se apenas os deuses poderosos recebessem a atenção do povo, isso se tornaria difícil. Os deuses poderosos simplesmente continuariam a se tornar mais poderosos, e os deuses mais fracos, não importando o quão corretos e gentis com as pessoas fossem, continuariam a se tornar mais fracos. Era possível que a hierarquia se tornasse fixa e rígida. Com a lógica acima em mente, o povo teria apenas um deus para adorar, Alda, o deus da lei e do destino. Tanto quanto as pessoas sabiam,
Ele era o Deus mais poderoso que existia. Eles nem olharam para o recém-libertado vida. Eu vejo. Para começar, as proteções divinas não são coisas que podem ser adquiridas com esforço. E não é fácil adquirir a habilidade que convoca espíritos familiares. Ser exigente e escolher deuses só pensando nessas coisas dificilmente pode ser considerado fé, disse um satisfeito Luciliano, anotando os detalhes da explicação de Louvesfort. Obrigado por sua valiosa opinião como um deus. Foi muito útil. Para elaborar um pouco mais, Vandaliel-sama é uma exceção, acrescentou Louvesfort. Essa pessoa transcende minha compreensão dos deuses. E Luciliano, não se considerem crentes comuns. Você também é exceção. Muitos de vocês também possuem as proteções divinas de outros deuses. Normalmente, os humanos não criariam espíritos familiares ou concederiam proteção divina a outros durante suas vidas. No mínimo, Louvesfort nunca tinha ouvido falar de tais humanos. Luciliano continuou a fazer suas anotações, e Palvina cochilava ao seu lado. Eu vejo. Aliás, Louves, vocês não precisam acrescentar Sama ao meu nome e podem falar comigo de uma forma mais casual, disse Palvina. Não, eu nunca poderia fazer algo tão descortês, Louvesfort murmurou. Você pode me chamar de Paul, sabe? Disse Palvina. Fale. Casual, Rapiessage gemeu. Nos chame pelo nome? Disse Yamata. Pen soltou um ruído agudo em concordância. Não. Seria muito impertinente da minha parte, disse Louvesfort, rejeitando furiosamente esta sugestão. E dependendo da pessoa, mudar de tom nem sempre é bom. Van disse que se você mudar de tom, é melhor não ser tão óbvio, disse Palvina. Louvesfort soltou um grito de terror e olhou em volta freneticamente ao perceber que o novo rei demônio, aquele que havia devorado o deus maligno da vida alegre, estava observando seu comportamento. Ele está me observando? Claro, não havia como Louvesfort encontrar Vandaliel assim. Vandaliel havia deixado apenas um Demon King familiar perto deste lugar para o experimento. Agora então essa explicação foi muito esclarecedora, mas chegou a hora. Doug-kun do continente negro, Iris-kun da nação Majin e Sleigar e a do antigo território Sila me informaram que terminaram os preparativos, disse Luciliano, cuja voz foi amplificada por um item mágico. Agora então vamos começar a contagem regressiva. Farei uma contagem regressiva a partir de 10 no momento em que disser 0, ative suas habilidades. Espere. Não quero invocar um espírito familiar nesta situação. Louvesfort gritou internamente. Mas a contagem regressiva continuou incansavelmente, e as pessoas reunidas aqui ativaram familiar Spirit Demonfall. Sem escolha a não ser evitar suspeitas de que ele tinha pensamentos que não queria ser lido pelo espírito familiar, Louvesfort ativou familiar Spirit Demonfall, também. O espírito familiar de Vandaliel, ou melhor, clone, surgiu das profundezas da terra. Ele leu os pensamentos que estavam vazando da mente em pânico e descomposta de Louvesfort. Que tal tentar me chamar de Van? Sugeriu. Interpretando isso como uma ameaça em vez de uma simples sugestão, os olhos de Louvesfort rolaram para trás da cabeça e ele desmaiou. Apesar de um participante perder a consciência, o experimento terminou sem incidentes. O experimento provou que familiar Spirit Demonfall ativou sem problemas. Não importa o quão longe Vandaliel estivesse e não importa quantas pessoas ativaram a habilidade de uma vez, e não teve efeito no próprio Vandaliel. Aproximadamente um mês depois, Vandaliel visitou a cidade de Morxie e abriu seu carrinho de comida. Natania recebeu uma mensagem junto com Vandaliel e seu grupo de Berrar, o mestre da Guilda dos Aventureiros. Foi uma notificação de que os Flame Blades terminaram de pagar sua indenização a Natania. Def Magé 226, a calma antes das nuvens de tempestade. Conteúdo patrocinado. Bem-vindo, de volta. Mestre senhor, disse a mulher com um sorriso desajeitado, suas palavras instáveis. Sua pele era pálida e pontos corriam por todo o corpo. Ela era uma morta-viva, uma zumbi. Mas ela não era qualquer zumbi. Ela era um vampiro zumbi, um morto-vivo criado a partir do cadáver de um vampiro. Isso ficou evidente pelas presas que se projetavam de sua boca e de seus olhos, que ainda eram carmesins, apesar de agora estarem opacos e desprovidos de luz. Neste mundo, tornar-se um morto-vivo não significaria que alguém se tornaria mais poderoso do que quando estava vivo, mas, como esse zumbi tinha inteligência restante suficiente para falar, era absolutamente uma ameaça para os humanos. E se ela fosse uma vampira nobre,
ela seria capaz de usar feitiços avançados e voar, apesar de não ter asas. Ela era um ser temível, e ainda assim, ela estava vestindo um uniforme de empregada. No entanto, foi alterado para ser muito revelador. Seu busto era visível por uma abertura no peito e sua saia terminava acima dos joelhos. Bem, volte mestre, senhor. Ela gemeu. Ela vinha praticando essa saudação repetidamente por um tempo. A fala dela é instável afinal. Talvez seja porque você abriu a cabeça dela com sua alabarda, Nei-san, disse Rita. Sim. Seus movimentos são rígidos. Talvez seja porque você cortou a cabeça dela com sua glaive, Rita, disse Saria. Rita e Saria estavam supervisionando sua prática de saudação. Ela era uma das 4 confidentes de origem nobre de Birkini e foi transformada em empregada doméstica após ser derrotada pelos gêmeos. Seu nome era Magisa e quando ela estava viva, ela tinha sido uma temível vampira marquês de rank 11, nascida nobre, que operou nas sombras do continente Bangaia por dezenas de milhares de anos. Mas é claro que isso não tinha nada a ver com o quão bem ela serviria como empregada doméstica. Ela é uma completa amadora como empregada, mas somos pessoalmente responsáveis por matar você, disse Rita. Temos muitos vampiros novos, então temos muitas criadas novas também. Mas teremos certeza de transformá-la em uma empregada esplêndida, Magisa-san, disse Saria. Vamos todos trabalhar juntos. Os gêmeos disseram em uníssono. Os olhos opacos de Magisa umedeceram, e seus membros começaram a tremer em resposta às suas palavras. Vamos deixar a saudação para mais tarde. Vamos começar adquirindo as habilidades forma do espírito e controle de longa distância. O benefício de empregadas do tipo morto-vivo como nós é que podemos dividir nossos corpos e fazer com que cada parte faça diferentes tarefas domésticas individualmente, disse Rita. Que tal envolver Bokshan primeiro, com o objetivo de adquirir uma proteção divina? Saria sugeriu. Ele estava com você quando estava reparando seu corpo e cérebro, então acho que você só precisa de um pouco mais, disse Saria. Bogshan também nos repreendeu, dizendo que leva muito tempo para reparar olhos e cérebros, disse Rita. Acho que tenho uma sugestão melhor. Quer ouvir? Perguntou a Aegis Melissa, interrompendo a discussão sobre os planos futuros de educação de Magisa. Melissa-san, você terminou de fazer a papinha? Saria perguntou a Melissa de avental. Sim. Mais importante, se você pretende transformá-la em uma empregada esplêndida, a primeira coisa que você deve fazer é fazer com que ela use um uniforme de empregada adequado, e com isso quero dizer formal. Não essa coisa de cosplay, disse Melissa enquanto examinava Magisa com os olhos semicerrados. De fato, as roupas atuais de Magisa eram um uniforme de empregada remodelado que certamente ofenderia verdadeiras empregadas de primeira linha que serviam a mestres de alta classe. Além disso, Magisa tinha a aparência de uma mulher de 20 e poucos anos com uma boa figura, então parecia o tipo de roupa que uma pessoa do tipo rainha na indústria do sexo usaria com relutância a pedido de um cliente. Em outras palavras, parecia forçado e antinatural. Magisa não parecia uma empregada de verdade, mas parecia que Rita e Saria tinham objeções a essa ideia. Se conseguirmos um monte de novas empregadas formais, vamos nos destacar demais, reclamou Rita. Como uma Living Bikini Armor e Living High Leg Collar Armor. Os corpos dos gêmeos que eram visíveis entre suas armaduras eram a forma de espírito que se projetava de seus corpos principais. Mas do ponto de vista de alguém de fora, elas pareciam jovens usando roupas muito reveladoras. Mesmo que estivessem na companhia de outras empregadas, elas se destacariam imediatamente se essas empregadas estivessem usando uniformes formais de empregada. E não há uma única pessoa em Talochein que use um uniforme formal de empregada como os da sociedade humana, disse Saria. De fato, muitas das criadas que trabalhavam no Castelo Real de Talochein eram membros das raças de vida ou mortos-vivos. Assim, o bom senso que se aplicava na sociedade humana não se aplicava a eles. Agora que você mencionou, você está certo, percebeu Melissa, e desistiu de tentar convencer as irmãs. Vou me certificar de nunca me tornar uma empregada doméstica, disse ela, fazendo o possível para não olhar para Magisa, que tremia como um cachorrinho abandonado. De repente, um latido perturbado de Fang, ruídos alegres das irmãs ratazanas e risos de crianças vieram do galpão. Parece que as crianças estão brincando. Embora pareça que Fang é quem está brincando, disse Saria. Como esperado de Maroru e dos outros. Eles aprenderam bem os ensinamentos de Kanako-san, disse Rita.
Ela ensinou truques para eles, dizendo que eles poderiam se tornar personagens populares em todo o mundo, certo? Luciliano também não a impediu, disse Melissa. Enquanto observava os três, Magisa decidiu apelar diretamente a Vandaliel a respeito de suas roupas assim que ele voltasse da Guilda dos Aventureiros. Conteúdo patrocinado. Quando Vandaliel e seus companheiros entraram no prédio da Guilda dos Aventureiros, eles chamaram a atenção dos aventureiros lá dentro. Os primeiros a chamar a atenção foram Simon e Natania. Se bem me lembro, esse é Simon. Eu me lembro dele, ele estava comigo quando eu ainda era um novato aceitando trabalhos de limpeza. Ele só tinha um braço. Aparentemente ele usa aquele braço artificial do item mágico e luta contra monstros com uma espada de 2 mãos como fazia no passado. Como ele conseguiu um braço artificial de alta qualidade? Essa não é a única coisa que você deveria se surpreender. Olhe para a garota bichiquinha ao lado dele. Vocês podem não saber, mas ela foi uma das mulheres que foram resgatadas após serem atacadas e capturadas pelos minotauros. Ela teve todos os membros cortados, não apenas um braço. O que? Então esses braços e pernas não estão apenas vestindo armaduras? São provavelmente membros artificiais. Se você olhar de perto, verá que há algumas diferenças, mas elas são muito parecidas com o braço de Simon. Era bastante conhecido entre os aventureiros que Simon havia perdido um braço e Natania havia perdido todos os seus membros. E agora havia rumores generalizados de que eles haviam ganhado membros artificiais. Claro, os rumores confundiram seus membros artificiais com itens mágicos. É aquele garoto que deu a eles aqueles membros artificiais? Aparentemente ele é um Dhampir, mas honestamente, ele parece um pirralho assustador para mim. Ei, não diga essas coisas precipitadas. Aquele BR. Essa criança é um figurão com relações amigáveis com o mestre da guilda Ki e o mestre da guilda dos Tamers, e ele foi até convidado para um chá com o Senhor da Terra. O distrito da luz vermelha desta cidade é como seu playground agora. Até porque um pirralho fez do distrito da luz vermelha seu playground. Quão precoce você pode ser? Eu só disse para você parar de dizer coisas precipitadas. Se ele te ouvir, você nunca mais poderá visitar um bordel. Mais importante, conte a ele como ele é um tamer capaz. Ele tem um Elhon de rank 4 e 3 outros monstros que são todos de novas raças. Eles podem ser a causa de todo o barulho na frente. Monstros de novas raças, hein? Estou um pouco interessado. Talvez eu devesse ir dar uma olhada. A propósito, o que é aquela criança bestial que ele está carregando nas costas? Os parentes da besta do tipo touro sempre existiram? Esses sussurros podiam ser ouvidos por toda a guilda dos aventureiros. Parecia que a Iron Boulder Brigade, o grupo de aventureiros que Vandaliel conhecia, não estava aqui. Ei, mestre! Alguns desses rumores são bem estranhos. Tem certeza de que está tudo bem deixá-los em paz? Está bem. Tenho certeza de que a verdade começará a se espalhar naturalmente em breve, embora eu esteja sendo pressionado sem sentido pelo povo da Guilda dos Magos, disse Vandaliel. Malditos sejam esses caras, estão todos desconfiados porque acham que o mestre anda distribuindo itens mágicos de graça. Mas acho que está tudo bem, já que eles não estão nos causando nenhum dano real, disse Natania. Vandaliel e seus companheiros foram conduzidos ao segundo andar por um funcionário da guilda e entraram no escritório do mestre da guilda pelos fundos. Parece que as coisas estão calmas ultimamente. Você se acostumou com esta cidade? Perguntou Berrar, o mestre da guilda dos aventureiros. Ele havia convidado os três aqui porque havia uma mensagem para Natania. Bem, eu suponho. As coisas estão calmas recentemente, concordou Vandaliel, embora suas palavras tivessem um matiz diferente das de Berrar. O recentemente de Berrar refere-se ao último semestre. Do seu ponto de vista, nada de estranho, surpreendente ou arrepiante havia ocorrido em torno de Vandaliel durante esse tempo. Joseph, ex-vice-mestre da Guilda do Comércio, foi exilado sem incidentes, e o mestre da guilda também voltou de sua viagem. Houve um pequeno incidente em que Agar, o guarda corrupto desaparecido, reapareceu em um estado de espírito insano. Mas seu reaparecimento foi distante do distrito de prostituição em que Vandaliel morava e operava seu carrinho de comida, por isso foi considerado não relacionado a ele, pelo menos na superfície. O número de carrinhos de comida sob a bandeira de Vandaliel aumentou, fazendo com que o Gobu Gobu e a carne kobold assada se tornassem os novos produtos famosos de Morxi.
O lobo faminto Michael estava agora em um relacionamento completamente cooperativo com Vandaliel, e os bandidos que trabalhavam para ele foram treinados para se tornarem guarda-costas, guardas de segurança, tornando as favelas drasticamente mais seguras. Quanto à Guilda dos Aventureiros, sua atenção estava voltada para a descoberta de 3 novas raças de monstros: Flame Hat, Wet Hat e Iron Hat. Não apenas isso, mas o próprio Berrar estava tentando ver se Vandaliel poderia ajudar a treinar outros aventureiros que perderam membros para usar membros artificiais como Simon e Natania. Em circunstâncias normais, tudo isso seria um grande negócio. Para os funcionários do Sindicato do Comércio e para as pessoas que trabalhavam ou viviam nos bairros de prostituição e nas favelas, esses foram eventos altamente significativos dos quais ainda se lembrariam uma década depois. A questão dos membros artificiais também era um grande problema para Berrar. Mas Berrar era o mestre da Guilda dos Aventureiros. Ele estava em uma posição social diferente dos outros. Para ele, esses não eram realmente eventos altamente significativos. Eles eram uma extensão dos eventos cotidianos. Se tivesse dor de estômago, não teria que se forçar a continuar trabalhando para escrever relatórios sobre eles ao conde e ao quartel-general da guilda. Mas para Vandaliel, recentemente significava nos últimos 2 dias. Nas 2 semanas desde que ele devorou a raça pura Birkini e Irio Shukaka, o deus maligno da vida alegre, houve muitas coisas para fazer que Berrar não sabia, então ele estava muito ocupado. Primeiro, ele visitou as instalações deixadas para trás por Birkini que eram perigosas de deixar sozinhas ou que continham coisas valiosas. A maioria das instalações cultivando humanos para usar como sacrifícios ou se transformar em mortos-vivos ou vampiros era bom deixar em paz. Havia apenas alguns com dampirs ou vampiros com lavagem cerebral como o de Morxie, ou dirigidos por vampiros malignos que estavam totalmente cientes da situação. Muitos deles estavam sendo administrados por quem não sabia de nada. Os vampiros aparentemente se disfarçavam de humanos para adotar crianças de orfanatos ou pagar pela liberdade de escravos e prostitutas quando precisavam de alguém para usar. Os vampiros que estavam desempenhando esse papel fugiram ou juraram lealdade a Vandaliel, então eles estariam operando como orfanatos, bordéis ou comerciantes de escravos muito comuns a partir de agora. Assim, não havia necessidade de Vandaliel interferir. Quanto às organizações, Vandaliel havia deixado em paz aquelas que estavam apenas administrando organizações criminosas locais, optando por ir para os lugares que armazenavam mortos-vivos e vampiros subordinados cujos cérebros haviam sido intrometidos e torturados por Birkini para sua própria diversão, ao contrário de Ternessia, que considerava os mortos-vivos como obras de arte, e Gubamon, que os considerava como forças de combate. Birkini aparentemente considerava os mortos-vivos uma fonte de trabalho. Conteúdo patrocinado. Havia várias instalações que armazenavam mortos-vivos para tarefas orientadas à produção, como construir edifícios ou fabricar armas. Certamente isso não poderia ser porque ele destruiria prédios inteiros em um momento em que teve um de seus ataques histéricos. Os vampiros subordinados cujos cérebros foram alterados perderam a capacidade de raciocinar, não mostraram emoção ou apenas possuíam a inteligência das bestas, mas isso foi realmente uma sorte. Eles se tornaram obedientes assim que viram Vandaliel, sendo enfeitiçados como mortos-vivos ou cadáveres vivos. E Vandaliel também adquiriu itens mágicos que seriam considerados tesouros nacionais, incluindo caixas de itens. Até este ponto, ele apenas se teletransportou por cada região muito rapidamente, então não houve problemas. Os tempos ocupados começaram depois disso, depois que ele levou os órfãos resgatados de instalações perigosas, os mortos-vivos e os vampiros subordinados de volta. A dúzia de órfãos que originalmente vieram das favelas de Morxie e aqueles que se tornaram amigos deles durante o cativeiro escolheram viver no orfanato da diretora Holly. Mas havia mais de 100 órfãos no total. Assim, aqueles que não retornaram ao orfanato foram levados para Talosheim. No entanto, não havia como centenas de crianças órfãs simplesmente serem amontoadas dentro de um dormitório. Os mortos-vivos relacionados à produção não fizeram nada até serem ordenados a fazer algo, então eles não causaram nenhum problema. Mas, teria sido problemático deixar os vampiros subordinados sozinhos depois de trazê-los de volta. Aqueles cujos cérebros foram alterados eram particularmente perigosos para os outros, mesmo que fossem obedientes a Vandaliel.
Além de lidar com problemas como esses, Vandaliel também estava lidando com as coisas de que Behar estava ciente, além de cuidar do treinamento de Natania e dos outros, iniciando um certo plano e cuidando das garotas renascidas. Ele estava bastante ocupado. Miles também tem trabalhado publicamente, o que facilitou as coisas, pensou Vandaliel. Miles e os outros se infiltraram na organização criminosa que controlava esta cidade nas sombras, mas não havia mais razão para continuar essa infiltração depois que Birkini foi eliminado. Eles já haviam se apoderado da rede de informações da organização, e os alvos restantes de Vandaliel, os indivíduos reencarnados, provavelmente já estavam cientes desse trabalho de infiltração, pois recebiam informações de Rodcourt e de seus amigos que se tornaram seus espíritos familiares. Claro, o nome de Miles tornou-se bastante conhecido no submundo, então ele continuou sendo conhecido como Lobo Faminto Michael, enquanto Isla permaneceu nas sombras, pois ela era uma morta-viva. Ouvi dizer que você tem mais funcionários agora. E as mulheres lá fora? Simon Kun, você sabe de onde ele está trazendo essas lindas mulheres? Berardo perguntou. Não faço ideia. Bem, quero dizer, é do mestre que estamos falando, Simon respondeu. A propósito, Simon não sabia do segredo de Vandaliel. No entanto, ele recentemente usou as palavras convenientes, porque é um mestre, para explicar quaisquer coisas estranhas sobre Vandaliel ou aqueles conectados a ele, e não questionou mais as coisas. Talvez ele acreditasse que um dia seria informado, ou talvez as cartas ocultas de sua proteção divina estivessem sendo reveladas, tornando-o ciente de algumas coisas. Eu queria compartilhar sua boa sorte. Mas acho que vou desistir, já que não posso investigá-lo quando ele nem é membro da guilda, Behar suspirou, desistindo da ideia de investigar as relações de Vandaliel com aqueles ao seu redor. Mais importante, o que é isso sobre os Flamebloods terem pago as reparações? Achei que ainda não tinha fechado o valor, disse Natania. Isso mesmo. Por favor, se apresse e explique, disse Vandaliel. Quero perguntar sobre você com mais detalhes, mas também quero fingir que nunca ouvi. Behar pensou consigo mesmo enquanto lançava um olhar sombrio para o que parecia ser uma criatura que ele estava vendo pela primeira vez e, no entanto, parecia familiar. Aquela criatura, o que parecia ser uma menina de 5 anos com rabo e chifres de touro, além de feições que lembravam muito Juliana Alcrin, usava uma coleira familiar. Nós já dissemos a você, essa garota é o minotauro mutante que Julia San deu à luz, disse Natania, percebendo o olhar de Behar. Meu nome é Juliana. Prazer em conhecê-lo, disse a garota. Claro, a verdade era diferente. Juliana, a irmã mais nova do Duque Alcrin, havia sido pseudo-reencarnada em um dos ovos implantados em seu corpo pelo Minotauro Rei, e nascerá poucos dias após a destruição de Iryu Shukaka. Inicialmente um ovo, ela eclodiu e se desenvolveu rapidamente, passando de um bebê a uma menina de cerca de 5 anos de idade em cerca de 10 dias. Por alguma razão, ela possuía a proteção divina de Peria, a deusa da água e do conhecimento, além da de Vandaliel. Ao mesmo tempo, parecia que ela havia recebido uma mensagem divina de Peria, mas havia muitas coisas inesperadas acontecendo, inclusive o fato de que ela ainda não conseguia se lembrar da mensagem divina. No entanto, ela estava se desenvolvendo muito bem, talvez muito bem. Mas embora as crianças minotauros comuns não se desenvolvessem tão rapidamente quanto as crianças goblins, elas se desenvolveram em um ritmo acelerado. Além disso, Juliana era uma criança que havia sido implantada pelos ovidutos do Rei Demônio e transformada por Vandaliel. Esse tipo de coisa estava dentro dos limites aceitáveis, para Vandaliel e seus companheiros pelo menos. Entendo, uma mutante. Suponho que se ela é uma mutante, então é assim, disse Berardo. É assim que é, não é? Bashin-san da Guilda dos Tamers disse que como ela existe bem diante de seus olhos, ele não tem escolha a não ser aceitá-la, disse Vandaliel. Mutantes eram monstros nascidos com aparências e habilidades anormais, em outras palavras, eram aqueles com mutações espontâneas. Ela não tem a menor semelhança com o minotauro comum. Ela é claramente uma garota. Não só isso, mas ela é capaz de falar e se parece exatamente com uma certa pessoa cuja morte em batalha durante uma de única, Demon Eyes of Appraisal, e Tamer sendo capazes de ver os status das criaturas que domesticaram. O status de Juliana era visível apenas para ela e Vandaliel. Também havia uma maneira de exibir o status de alguém para outro com itens mágicos, como cartões de registro da guilda.
Mas Juliana era considerada um monstro e não uma pessoa, e não havia guildas que permitissem o registro de monstros como membros. Assim, por mais estranha e desconfiada que ela fosse, todos não tiveram escolha a não ser aceitar a explicação de Vandaliel e seus companheiros de que ela era uma mutante. Isso está realmente bagunçando o que sei sobre mutantes. E trazer monstros domesticados para dentro do prédio da guilda deveria ser proibido, disse Berrar, tentando mostrar um pouco de resistência. Vandaliel levantou-se da cadeira, erguendo Juliana nos braços. Mas há uma regra de que pequenos monstros são permitidos se puderem ser gerenciados pessoalmente assim, então não há problema, não é? Ele disse. É uma experiência bastante nova para mim ser o responsável pela exploração, acrescentou. E se isso é muito descortês da minha parte, então eu ficaria muito grato se você pudesse me colocar no chão. Berrar-san, você não pode me enganar. Juliana disse em protesto. Esse sim, terei cuidado de agora em diante. Você sabe, Berrar murmurou. Não pretendia deixar de lado as queixas de Vandaliel e Juliana, mas resolveu parar de pensar nela. Conteúdo patrocinado. Oficialmente, ele é apenas um tamer e um comerciante aprendiz, mas ele é muito influente nesta cidade, especialmente no distrito da prostituição e nas favelas. E as belezas ruivas e loiras que ele trouxe recentemente de algum lugar não são pessoas comuns, também Berrar pensou consigo mesmo. Parece que não adianta ficar insistindo. Como sempre, o sinistro é o fato de eu não saber exatamente o que ele é. Berrar pegou o relatório sobre as Flameblades. É verdade que a soma de suas reparações ainda não foi decidida, mas parece que os Flameblades pagaram a maior quantia possível ao ramo da Guilda dos Aventureiros. 100.000 baúns cada, 500.000 baúns no total. F 500.000? Natania e Simon exclamaram simultaneamente, levantando-se de seus assentos. Isso é mais do que eu pensei que seria, disse Vandaliel, piscando surpreso. Juliana cobriu a boca com a mão. Embora isso não pudesse ser medido com precisão, um baú valia cerca de 100 ienes na Terra. Assim, 500.000 baúns equivaliam a 50 milhões de ienes. Era uma quantia que um assaltante poderia realisticamente ter que pagar à sua vítima que havia perdido seus membros na Terra, mas em Lambda era uma quantia bastante grande. Se alguém vivesse modestamente, era o suficiente para se alimentar pelo resto de suas vidas, mesmo depois de perder todos os membros. Mas aparentemente as reparações não seriam tão caras. Eles cobraram um pouco demais, não é? Disse Natania. Sobre isso não soa bem para dizer em voz alta, mas você era um mero aventureiro classe D. No entanto, você participou do chá do conde e agora tem essa pessoa como sua guardiã, disse Berrar, olhando para Vandaliel. Parece que o clã de lá fez tudo o que pôde. Também pode ter a ver com o fato de Natania não ter mencionado o nome de Juliana em seu relatório. Ela foi chamada de uma garota da aldeia chamada Júlia. A possibilidade de que o valor da reparação incluísse dinheiro para ela ficar quieta não poderia ser descartada. Mas esse era o valor máximo que eles seriam obrigados a pagar. Quase certamente teria sido reduzido em alguma quantia, em várias dezenas de milhares de baúns. Mas os Flameblades aparentemente pagaram o valor máximo antes que o valor final pudesse ser decidido, usando materiais e Magic Stones de monstros que eles caçavam. Disse Berrar. Tem que haver algum tipo de engano. Há definitivamente algum truque por trás disso. Menos de um mês se passou desde que conhecemos Natania e relatamos sua situação ao clã. Eu entenderia se eles fossem classe A ou classe B, mas nenhum aventureiro da classe D poderia ganhar tanto, disse Simon, que também era um aventureiro da classe D. Natania e Juliana concordaram com a cabeça. Também acho que é suspeito, disse Berrar. A guilda ali também suspeitou que algo estava errado. Esses aventureiros saíram para caçar e não voltaram por mais de 10 dias, mas voltaram com uma quantidade enorme de materiais e pedras mágicas. Portanto, a guilda foi mais cuidadosa do que o normal ao inspecionar as mercadorias para comprá-las. Mas parece que todos os bens eram reais e não foram obtidos de forma que viole as regras da guilda ou as leis do Ducado de Alcren. Todos os materiais e pedras mágicas que os Flameblades trouxeram de volta para o clã eram itens reais e valiosos. E foi determinado que eles não os roubaram de outros aventureiros. Isso foi determinado pelo fato de que 10 dias não foram suficientes para eles reunirem 500.000 baús em materiais e pedras mágicas atacando outros aventureiros, pertencentes à cidade de Itoban's Guild. Mas de acordo com uma testemunha, havia vários outros aventureiros com eles.
Eles podem ter tido outros aventureiros para ajudá-los. Bem, essa é uma história estranha por si só, disse Behar. Não é errado outras pessoas ajudarem? Exigiu Nathania. Infelizmente não há nada contra isso. Um exame de promoção é uma coisa, mas a tarefa dos Flame Bloods era pagar reparações. Como pagar uma dívida, explicou Behar. Ter alguém para ajudar durante um exame para determinar a capacidade de um membro não era permitido, mas o Grêmio não se importava que alguém ajudasse no pagamento das indenizações desde que fossem pagas. Você poderia, por favor, me dizer os nomes e antecedentes dos aventureiros que os ajudaram? Perguntou Vandaliel. Desculpe, não posso fazer isso, disse Behar, balançando a cabeça. Vandaliel não se surpreendeu com a resposta. Sem chance, exclamou Nathania. Estamos te implorando, mestre da guilda. Simão implorou. Calma, eu adoraria te contar se pudesse. Behar disse apressadamente. Aventureiros de alto escalão ajudando os Flame Bloods que estão em declínio. Eles devem ter algum tipo de motivo. A situação era compreensível se um dos membros dos Flame Bloods possuísse alguma habilidade única, rara e peculiar, ou se fosse filho ilegítimo de um nobre, ou tivesse algum parente que fosse um aventureiro capaz. Mas até onde o clã sabia, os Flame Bloods eram aventureiros comuns. Eles estavam aparentemente do lado capaz, mas não eram tão talentosos a ponto de chamar a atenção. Era difícil imaginar que aventureiros de alto escalão capazes de ganhar 500 mil baús em um curto período de tempo, aventureiros que provavelmente eram de classe B ou superior os ajudariam. Não sem algum motivo oculto. Behar suspeitava que esse motivo estivesse relacionado a Nathania, a vítima, e seu tutor, Vandaliel. Foi por isso que ele pediu que Vandaliel e seus companheiros viessem também, em vez de Nathania vir sozinha. Mas não há informações sobre esses outros aventureiros. Eles nem entraram na cidade, muito menos no clã. Ninguém na cidade reconheceu seus rostos, e seus nomes e classes de aventureiros também são desconhecidos. É possível que sejam mercenários ou algo assim, e não aventureiros, disse Behar. O que sabemos é que eles eram jovens humanos com cabelos espetados. Então não pode ser evitado. Se eles entrassem na cidade, poderíamos pedir aos guardas para saber seus nomes e de que classe eles são se fossem aventureiros. Mas Simon murmurou. Era necessário apresentar identificação ao entrar em uma cidade. Se um guarda tivesse visto um cartão de registro da guilda, eles poderiam ter sido questionados sobre isso. Ei, se eles estão indo tão longe para esconder sua identidade, talvez eles tenham uma recompensa por sua cabeça? Nathania sugeriu. Nós investigamos isso, mas, pelo menos, não há cartazes de procurado deles por aqui. Também não há retratos que combinem com seus rostos. Eles são definitivamente suspeitos, não importa como você olhe. Mas o Guildmaster da filial de Tobon decidiu que não é apropriado circular retratos de pessoas em filiais em outras cidades quando elas não cometeram nenhum crime, disse Behar. Bem, isso é verdade. Se suspeitar bastasse para que o retrato de alguém circulasse pelas cidades vizinhas, retratos meus também teriam circulado, disse Vandaliel. Todos os outros pareciam surpresos. Então você estava ciente de que é suspeito, mestre, Simon sussurrou. Behar e Nathania assentiram, pois ficaram surpresos pelo mesmo motivo. Aliás, a princesa Levia e os outros fantasmas também concordaram, embora não fossem visíveis para o resto da sala. Que rude! Exclamou Juliana. Está tudo bem, disse Vandaliel, acalmando-a. Tenho uma ideia de quem podem ser esses aventureiros. Conteúdo patrocinado. Você faz? Afinal, eles devem ser parentes da família Alcrin, Behar murmurou, suspeitando que isso fosse algum complô da família do Duque. Não, eles não são parentes da família do Duque, disse Vandaliel. Behar voltou a se sentar, parecendo aliviado. Mestre, são aqueles notórios extremistas Alda? Perguntou Simon. Vandaliel balançou a cabeça. Isso não é impossível, mas não acho que seja muito provável. Seu palpite era que era Murakami ou Hajime, os indivíduos reencarnados além do grupo de Asagi que estava no Birgit Dushi. Eles adquiriram corpos humanos jovens de cerca de 15 anos de idade quando reencarnaram neste mundo, embora parecesse que as mulheres Sylphid e Supersense escolheram se tornar elfos. Os indivíduos reencarnados com as habilidades de radar dizendo-lhes a localização de Vandaliel que lhes foi dada por Rodcourt, provavelmente foram atraídos com sucesso para a cidade de Morxi. Mesmo considerando o fato de que eles sabem onde estou, eu não esperava que eles viessem a esta cidade tão prontamente.
Eu me pergunto o que eles estão pensando. Vandaliel pensou consigo mesmo. O fato de estarem agindo para garantir que seus nomes não fossem conhecidos já denunciava o fato de que eram indivíduos reencarnados visando Vandaliel. Mas Vandaliel não conseguia entender o que eles estavam pensando quando ajudaram os Flame Bloods. Os indivíduos reencarnados certamente estariam cientes de que mesmo que usassem suas habilidades para fazer dos aventureiros da classe D seus peões ou os persuadissem a ajudar, eles não seriam páreo para nenhum dos companheiros de Vandaliel, muito menos para o próprio Vandaliel. Mas se uma habilidade está sendo usada para controlá-los, então é marionete, aquela chamada Inui Hajime, não é? Disse Orbia por telepatia. Provavelmente. Pelo que ouvimos, sua habilidade atinge as pessoas com quem ele entra em contato por meio de toque físico ou eletricidade. E é difícil para ele controlar várias pessoas ao mesmo tempo, mas parece que as habilidades concedidas por Rodcourt podem ser desenvolvidas. Ele pode ter feito muito treinamento depois de reencarnar, disse a princesa Levia. Então não é melhor trazer Kanako aqui? Se for marionete, ele definitivamente não será capaz de ignorá-la, disse Orbia. Vamos trazer Ledionsan aqui e transformá-los na forma de Isis, disse a princesa Levia. Os dois pareciam alegres ao fazerem essas sugestões perturbadoras. Em Origin, Hajime usou seu poder para fazer uma tentativa fracassada de manipular e sequestrar Isis, um dos membros da Legião. Devido aos explosivos implantados em seu corpo, ele foi deixado à beira da morte. Ele então procurou ajuda, mas foi liquidado por Kanako, que deveria ser um de seus aliados. Hajime trouxe muito disso para si mesmo, mas ele tinha profundas cicatrizes emocionais de ser tratado horrivelmente por mulheres uma após a outra, e ele aparentemente desenvolveu ginofobia no reino divino de Rodcourt. O que havia acontecido com ele depois de sua reencarnação era desconhecido, mas, neste mundo, onde o campo da psicologia era pouco desenvolvido, era difícil imaginar que ele conseguiria vencer sua fobia em 3 anos. Mulheres são assustadoras. Berker murmurou com estremecimento. Ternessia também era mulher, afinal, Shipuras concordou. Ternessia? Daruk disse, incapaz de se lembrar dela. Bem, é possível que ele entre em frenesi e tente matar os dois, então devemos ter cuidado, Vandaliel disse a eles. Com isso, ele pôs fim à conversa telepática. Tenho uma ideia de quem pode ser, mas não posso dizer aqui, disse Vandaliel a Simon. Isso seria o melhor, disse Berrar. Essa resposta parece ter feito Simon lembrar que Berrar não estava na mesma posição que ele e Natania. Não importa o que aconteça, eu agirei como mestre da guilda dos aventureiros desta cidade. Não é que eu não confie em você, e sei que os Flame Blood são obviamente suspeitos, mas há coisas que você não pode me dizer, disse Berrar. Tinha uma relação favorável com Vandaliel e seus companheiros, mas não era um deles. Pois bem, vá buscar as indenizações na recepção. Pessoalmente, eu recomendaria que você o depositasse na guilda. Pode ser que chegue uma hora que você vai precisar se vai continuar sendo uma aventureira, disse a Natania. Mas no momento em que Berrar estava mandando Vandaliel e seus companheiros saírem, houve uma batida apressada na porta e um funcionário do Grêmio com um rosto vermelho entrou no escritório sem esperar por uma resposta. Berrar-san. Há uma comoção lá fora, disse o empregado. Estou com visitantes, disse Berrar com raiva. Não há tempo para isso. Sua filha, o lobo faminto Michael e alguns homens estão prestes a começar um duelo, com os monstros domesticados de seu visitante em jogo. O que? Por que Jess está fazendo isso? Ela é uma alquimista. Berrar gritou, levantando-se de sua cadeira. Não entendo o que está acontecendo, mas é uma emergência. Simão exclamou. Mestre, devemos nos apressar. Espere, o mestre não está aqui, disse ele, percebendo que Vandaliel não estava mais na sala. Ele pegou Juliana e saiu há pouco, disse Natania. Precisamos ir também. Nome, Saria classificação, 12 raça, Tartarus Might Chef armadura nível, 45 habilidades passivas. 5 sentidos especiais habilidade física super fortalecida, nível 1, despertado da habilidade física reforçada. Resistência ao elemento água, nível 10 resistência ao ataque físico, nível 10 alto, aprimoramento, subordinado, nível 10 alto aprimoramento, assassinato, nível 10 cura por assassinato, nível 10, level up, valores de atributos aprimorados, criador, nível 8, level up, habilidade física reforçada, forma espiritual, nível 7, level up, autoaperfeiçoamento,
Orientação, nível 7 Level Up. Poder de ataque fortalecido enquanto equipado com uma lança, médio Level Up. Resistência mágica, nível 3, Level Up. Ampliação de mana, nível 1 habilidades ativas. Trabalho doméstico, nível 6 Submundo técnica da alabarda, nível 1, despertado da técnica da alabarda. Coordenação, nível 10, Level Up. Tiro com arco, nível 8 Forma espiritual, nível 10 Controle de longa distância, nível 10 Técnica de armadura, nível 10 Aura de medo, nível 9, Level Up. Magia sem atributo, nível 3 Controle de mana, nível 5 Level Up. Magia de atributo de água, nível 5 Superação limites, nível 5 Level Up. Familiar Spirit Demonfall, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Vandalia nome, Rita classificação, 12 raça, Tartarus Might Chef armadura nível, 49 habilidades passivas. 5 sentidos especiais habilidade física super fortalecida, nível 1, despertado da habilidade física fortalecida. Resistência ao elemento fogo, nível 10 resistência ao ataque físico, nível 10 alto, aprimoramento, subordinado, nível 10 alto aperfeiçoamento, assassinato, nível 10, level up. Murder Alien, nível 10, level up. Valores de atributos aprimorados, criador, nível 8, level up. Habilidade física fortalecida, forma de espírito, nível 7, level up. Autoaprimoramento. Orientação, nível 7, Level Up. Resistência mágica, nível 2, Level Up. Ampliação de mana, nível 1 habilidades ativas. Trabalho doméstico, nível 6, Level Up. Undervoro de Naginata Teshik, nível 1, despertado da técnica Naginata. Coordenação, nível 10, Level Up. Tiro com arco, nível 8 arremesso, nível 10 forma espiritual, nível 10 controle de longa distância, nível 10 técnica de armadura, nível 10 aura de medo, nível 8 level up. Sem atributo mágico, nível 2 controle de mana, nível 3 fogo atributo mágico, nível 6 level up. Ultrapassar limites, nível 3, level up. Demônio do espírito familiar, nível 1 novo. Habilidades únicas. Proteção divina de Vandaliel,